Vocês já sabem que eu vou pedir vocês para ficarem todos aqui, né? Nós somos poucos, né, pastor Levi? Até o pastor Levi está vindo para cá, olha só. Isso. Porque a gente não tem que ficar dobrando o pescoço para todo lado, né? Vamos começar nosso tempo de adoração comunitária. Deus é bom. Deus é muito bom. Sejam todos bem-vindos. Eu não tenho dúvida que Deus quer falar conosco. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. E todas as vezes que eu me reúno com vocês, eu pergunto a Deus, o que o Senhor vai falar comigo através da minha comunidade? O que o Senhor vai falar através dos meus irmãos, não é? E eu já chego aqui na igreja sendo abençoado com um abraço, com um sorriso, sendo abençoado com uma palavra de ânimo. E quando a gente faz isso, a gente cumpre aquilo que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 10, né? A partir do versículo 19, há uma orientação que a gente deve sempre estimular um ao outro em amor. Isso é joia demais. E esse momento que nós temos juntos, cultuando a Deus, serve também para nos estimularmos. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir a Deus que Ele nos encha com a sua presença. E que a gente sinta de forma assim, muito visível, a presença dEle entre nós. Pai, em nome de Jesus, eu queria te agradecer porque o Senhor é muito bom. É incrível o que o Senhor faz por nós. Chega a ser até estranho para mim essa sua capacidade de nos encontrar. É estranho, Pai, porque eu, um ser tão insignificante, e de repente eu me sinto cheio do Senhor, da Tua presença, da Tua bondade. Oh Deus, muito obrigado, muito obrigado. Eu nunca vou entender isso, mas eu aceito o Seu amor. Muito obrigado, Senhor, por ter encontrado meus irmãos também que aqui estão e nos unir no Senhor. Muito obrigado, Senhor, por graça e misericórdia. Continue falando aos nossos corações, Senhor. Nós somos tão fraquinhos. Nós somos aqueles bichinhos de Jacó. Oh Deus, oh Deus. E o Senhor, o soberano, o magnânimo, o esplendoroso, o vigoroso, o todo-poderoso. Oh Deus, nos encontrando, acalentando, tirando os nossos medos, nos guiando, Senhor. Oh Deus, é tão gostoso saber que o Senhor é um Deus presente no nosso dia a dia, que o Senhor nos orienta. E é tão triste às vezes saber que a gente não percebe a Tua presença entre nós, e nós nos aventuramos a partir das nossas próprias escolhas. Nós deixamos os nossos desejos carnais falar mais alto, Senhor, do que a Tua voz. Por favor, nos perdoe por esse pecado, Senhor, de não conseguir ouvir a Tua voz, de não discernir a Tua voz, Senhor, porque a Tua palavra diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, e a voz do Senhor é inconfundível. Então, toda a responsabilidade, eu reconheço, junto com meus irmãos, que toda a responsabilidade de não estar discernindo a Sua voz é nossa. Mas por graça e misericórdia, nos ajude, Senhor, nos ajude a viver de acordo com os Teus preceitos, porque também diz a Tua palavra, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a viver de acordo com a Tua palavra, Pai. E outra vez, eu insisto com o Senhor, me desculpe, fale conosco através dos cânticos, das ministrações, da palavra que o Teu servo
vai trazer para a gente, que o Senhor já colocou no coração deles, Senhor. Fale conosco e nos ajude, Senhor, a ter um coração sábio, de tal maneira que a gente consiga discernir a Tua palavra e, mais do que isso, cumpri-la. Para a glória do Senhor e também para a nossa realização, porque a gente sabe, nós sabemos que quando nós cumprimos a Tua palavra, a vida fica mais leve, o nosso fardo fica leve, e as nossas certezas aumentam, a nossa alegria aumenta. Obrigado pela Tua presença entre nós. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ele está entre nós. Aleluia. Aleluia. Vamos aos nossos avisos. Olha, hoje é o último dia que você pode contribuir para aquela campanha do Natal Solidário. Então, se você ainda não ofertou, gostaria de ofertar, faça uma oferta na conta da igreja, identifique, mande para o Juan para ele separar e mandar lá para o pastor Vandeci e companhia, tá certo? Amanhã ele parte em retirada. E lembre também de orar por ele, por toda a equipe, né? O pastor Vandeci está desafiando a realidade dele. E isso é bom. Ele é um homem de fé, corajoso. E ele falou um dia comigo, eu vou viver assim até o meu último dia. Né? Então, ele é uma inspiração para nós outros, vamos apoiá-lo, não só com as ofertas, mas também com orações. Outro aviso importantíssimo que nós temos é a nossa comemoração de Natal, que vai ser dia 21, você já está sabendo, coloca na sua agenda. Agora, gaste um tempinho também orando por esse evento, por esse dia, porque a gente faz esses eventos, e a gente até chama de evento, mas é tudo um pretexto para aproximar as pessoas mais de Deus. Então, nos ajude em oração, coloca isso na sua agenda como algo importante e convide alguém, algum outro irmão da igreja, amigos não crentes, para celebrar com a gente um dia espetacular. Né? Amanhã será o dia da Bíblia. Também amanhã será o dia da justiça e também será amanhã o dia da Imaculada Conceição, vocês sabem, né? Amanhã é feriado em Belo Horizonte, comemorando o aniversário do que eles consideram a mãe de Deus. Embora ela não seja mãe de Deus, foi através dela que Jesus Cristo veio. E a gente tem que pensar nessas ocasiões como uma data importante para a gente pensar na nossa caminhada cristã. Não só ignorar, né? Tem um feriado amanhã, quem sabe amanhã, no dia do feriado, você consegue tirar uns 15 minutinhos para se dedicar ao estudo da palavra, para pensar nas coisas eternas e para orar por essas atividades da igreja. Não é? A campanha da Bíblia aí, tem uma campanha da nossa junta que está para levar uma Bíblia para famílias iranianas. Cada Bíblia custa R$50. Quem sabe você quer doar uma Bíblia para uma família lá no Irã? Não é? Comemorando o dia da Bíblia, que é amanhã, enviando uma Bíblia para o Irã. Não é? Quem sabe? R$50. Pensa sobre isso, se você tiver interesse. Depois pode dar uma oferta designada, falar para o Juan também, pode falar comigo, com a Luciene, que vai ser bênção, tá bom? Uma outra, então, dia 21, de manhã e à noite, porque a cantata vai ser repetida, não é isso? De manhã e à noite. Outro aviso também, não menos importante, mas aqui eu creio que está todo mundo já inscrito, então não precisa nem falar muito, né? Vocês precisam nos ajudar a divulgar o nosso Acampa Betel. Não é isso? Vocês dois aí, ó. Vão ficar em cima do muro, não, né? Todo mundo aqui, ó. Eu falei todo mundo inscrito. Então, ó, Guilherme, anota o nome dos dois aí e já pega a maquininha de cartão, já resolve isso para a gente hoje ainda. Tá certo? Bom, um outro aviso importante, os membros da igreja estão sendo convocados para a última Assembleia Ordinária esse ano, que vai ser domingo que vem pela manhã. Não é isso, pastor? Então, o pastor, que é nosso pastor e também nosso presidente, está convocando para essa Assembleia administrativa. Vamos ficar de pé? Vamos ler um texto da palavra que está lá em 1 João 1,9. Nós vamos ler numa só voz
e depois nós vamos cantar cânticos de louvor ao Senhor. Com nosso querido Otávio e equipe. Nós vamos ler nessa versão que está lá, para que a gente leia de forma forte. Nem precisa repetir, tá? Esse aqui é um versículo que nem precisaria ser projetado. Todo crente tem que saber ele de cor. Não é? Ele é pequenininho e ele é fundamental para a nossa fé. Ele é base da nossa fé, não é isso, viu? Então vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Amém. Vamos louvar? Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade, nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte, nossos pés, boca e mãos, nossa tudo em ti e para abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram. És consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. E quem pode esconder uma casa sobre um monte? Venha sobre nós teu reino. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. E quem pode esconder uma casa sobre um monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão, como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz.
de Deus seja sobre nós, cada um de nós. Deus abençoe a sua vida. Que o nosso Deus receba o nosso louvor nessa noite, a nossa gratidão, todo o nosso amor a Ele, por quem Ele é e por tudo que tem feito por cada um de nós. Nós estamos reunidos aqui nesse ajuntamento, o Senhor se faz presente, aquecer os nossos corações, a falar conosco. E é isso que nós vamos cantar agora. Pedir a Deus que sopre sobre cada um de nós o Espírito dEle, a vontade dEle, o desejo dEle, e que nós, como seus servos, possamos cumprir a vontade do Senhor. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te teus louvores, súplicas, anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Peço mais uma vez ao Senhor, vem e sopra. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te
Espírito do Senhor que está sobre nós, no meio de nós, aqueça os nossos corações nessa noite e fale conosco. E você é convidado a cantar mais uma canção. Enquanto canta essa canção, é convidado a entregar ao Senhor os seus bens, aquilo que Deus tem colocado à nossa disposição, para que possamos usar no reino dele, né? Falei isso pela manhã. Tudo aquilo que o Senhor nos coloca à disposição, certamente é para que nós possamos usar como meio de glorificar o nome dele. Então, que o fruto do seu trabalho, né? Do seu trabalho semanal, diário, ele seja colocado dessa forma, você possa refletir sobre isso, né? Você tenha o privilégio de poder trabalhar para que a obra do Senhor avance, né? E esse é o objetivo desse momento, o objetivo de sustento da nossa igreja está em nossas mãos também, né? Vale nós pensarmos isso. Claro que o nosso Deus tem nos concedido muito mais do que precisamos, então nosso coração pode se abrir e agir com generosidade, e nós podemos contribuir na obra do Senhor. Enquanto você canta mais uma canção, você pensa sobre isso, você pede a Deus que continue concedendo a você prosperidade, por que não, né? Mas que você também possa, de alguma forma, liberar o seu coração, para que essa prosperidade que tem colocado em sua vida alcance outros corações. E nós podemos fazer isso, né? Se quebrantarmos o nosso coração e nos colocarmos à disposição do reino do Senhor, certamente seremos movidos a entregar muito mais, porque o nosso Deus nos dá muito mais do que nós precisamos. Então, o que daremos ao Senhor por tantos benefícios que tem dado a cada um de nós? Cantando essa canção, que é uma pergunta: o que darei ao Senhor? Que seja digno diante de tudo aquilo que Ele já fez por cada um de nós, né? Você possa então participar desse tempo com gratidão no coração e alegria por poder participar, porque nosso Deus tem sido bom com você, com a sua casa, sua família, com a vida da nossa igreja. Alguém assim amar sem impor condição, dar e se entregar por mim, amando até o fim. Justiça foi feita, entrega perfeita, suficiente para me tornar um filho amado, justificado, pleno, completo em Jesus. O que darei que seja digno de honrar o Rei do universo? A minha fé, meu coração
entregar o nosso louvor, a nossa adoração, e dizer que somos teus, criados pelo Senhor e amados por Ti. O Senhor nos amou até o fim, até uma morte de cruz, para nos conceder vida e vida eterna. Hoje podemos, ó Deus, desfrutar do Teu amor, tão perto, tão presente de nossas vidas. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, que podemos dar ao Senhor, que venha retribuir tão grande amor. Sabemos que nada, Deus, que façamos, nada do que possamos fazer, nada do que possamos entregar, é suficiente, ó Deus, diante de tão grande sacrifício feito por nós, de tão grande amor, ó Deus, liberado a cada um de nós. E como oramos aqui no início desse culto, ó Deus, talvez nós não consigamos entender isso. Talvez, ó Deus, nós morreremos sem entender, e é fato que nós morreremos sem entender tão grande amor. Compreender, expressar, medir, é fato, Deus, que isso é impossível para cada um de nós, mas nós podemos sentir o Teu grande amor por nós, e queremos, ó Deus, com o nosso louvor retribuir toda a nossa gratidão, todo o nosso amor por Ti, o entendimento de que temos, que fomos comprados pelo Senhor. Queremos retribuir através da nossa voz, do nosso coração, dos nossos afazeres diários, da nossa vida. Queremos, ó Deus, ser um reflexo claro e puro do Teu grande amor. Nos permita, ó Deus, viver de maneira digna do Teu Evangelho. Que o Teu reino, ó Deus, venha sobre nós, seja sobre nós. Que possamos, ó Deus, exalar esse bom perfume, perfume do reino do Senhor, perfume, ó Deus, de ovelha do Senhor, perfume de amados do Senhor. Nos permita, ó Deus, exalar esse bom perfume, para que aqueles que estão ao nosso redor, próximos de nós, possam perceber, ó Deus, que existe alguém que nos ama a ponto de entregar a sua vida. Esse amor, ó Deus, incompreensível para nós, nos alcançou, e hoje nós rendemos aqui louvor e gratidão ao Senhor por isso. Amamos o Senhor e declaramos, ó Deus, o nosso amor, cantando a Ti, que daremos ao Senhor, que seja digno, Deus. Encontre em nós verdadeiros adoradores, encontre em nós, ó Deus, corações puros, corações sinceros, santos, ó Deus, caminhos santos, caminhos retos, conforme o Senhor deseja para cada um de nós. Nós queremos também agradecer ao Senhor pelo Teu sustento, que é presente nos nossos lares, e nós podemos aqui, ó Deus, entregar aquilo que pertence ao Senhor, aquilo que, mais uma vez, ó Deus, o Senhor nos concede por meio da Sua misericórdia, da Sua graça. Faz-nos entender que nós precisamos, ó Deus, ser um coração generoso, um coração desprendido das coisas desse mundo, e que possamos amar o Senhor muito mais, muito mais, muito mais do que as coisas deste mundo. Nos afasta, ó Deus, daquilo que nos separa do Senhor, e traz o nosso coração para bem perto de Ti, e que assim possamos fazer a Tua vontade e a cada dia mais expressar o Teu grande amor, o nosso grande amor pelo Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Entregamos ao Senhor nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração a Ti e o nosso coração. E pedimos a Ti que continue quebrantando nosso coração nessa noite, e que saímos daqui, ó Deus, de uma maneira diferente, através da palavra que vamos ouvir agora. Aqueça os nossos corações, nos prepare para mais uma semana, Deus, de lutas que virão, que estejamos blindados pelo Senhor e protegidos pela Tua palavra, que irá alcançar os nossos corações nessa noite. Nós te pedimos isso. Prepara o nosso coração, que haja um terreno fértil para que essa semente plantada hoje venha brotar, germinar, crescer e gerar frutos, e frutos que permaneçam. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Amém, amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo, vamos fazer a leitura no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, nós vamos ver a parábola do bom samaritano. A narrativa começa
a partir do verso 25. Nós estamos numa série de mensagens, ainda nesse mês de dezembro, cujo tema é o reino entre nós. Semana passada nós falamos do reino que nós ainda não conseguimos ver, e hoje nós vamos pensar, a partir dessa parábola, sobre o reino que nós já podemos ver. Esse já ainda não, né? Alguma coisa nós já vemos, outras nós certamente veremos. A parábola diz assim, palavras do evangelista Lucas, que escreveu também o livro do Atos dos Apóstolos. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei e como você a entende? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e também com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se você gastar algo mais, farei um reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Pai Santo, nós te damos mais uma vez graças pela tua poderosa, viva, eficaz palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz que ilumina o nosso caminho, ela é o martelo que esmiuça a penha, ela é o fogo consumidor, mas ela também é o nosso bálsamo, ela também é a nossa alegria. E nessa noite, Senhor, te suplicamos que, por tua misericórdia e graça, o Senhor nos dê a capacidade de não apenas entendermos essa parábola, Senhor, de não apenas ouvirmos a tua voz, mas mais do que isso, nos ajude, Senhor, a sermos praticantes dela. Portanto, fala conosco nessa noite, e nós oramos assim, no nome sobre todo nome, no nome de Jesus.
Amém e amém. Amém, amém, irmãos. O contexto dessa parábola, parábola do bom samaritano, que possivelmente é a segunda parábola mais conhecida de toda a Bíblia. A primeira parábola mais conhecida é a parábola do filho pródigo. Na verdade, nós temos ali em Lucas capítulo 15, uma única parábola, que é a parábola das 10 virgens, a parábola das 10 dracmas, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo, que é uma parábola só, contada de 3 formas diferentes. Então, essa é a parábola principal, mais conhecida por todos nós, mas certamente a parábola do bom samaritano é a segunda mais conhecida. Mas é também essa parábola a que existe a maior potencialidade de interpretação e de aplicações. Quando Deus nos der condições, nós vamos investir pelo menos 3 meses pregando essa mesma parábola e fazendo as aplicações que a gente consegue extrair desse texto, que é belíssimo. Mas, para a gente entender um dos significados e uma das aplicações dessa parábola, a gente precisa entender necessariamente o contexto dela. E o contexto é justamente que Jesus estava pregando nas cidades. Ele já havia enviado os 70, e ele também estava pregando, e aí ele foi abordado por um mestre da lei, ou seja, por um homem que conhecia as Escrituras, ele era versado na lei de Deus, ele era um especialista, possivelmente especialista na Torá, porque ele interpreta muito bem o resumo de toda a lei de Deus. Quando Jesus pergunta o que está escrito na lei e como você a interpreta, ele dá uma resposta perfeita. Ele vai dizer, refletindo o espírito do Pentateuco, e mais especificamente, refletindo o espírito ali do Shema Israel, Deuteronômio capítulo 6, quando ele vai dizer que o resumo de toda a lei consiste nisso: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a você mesmo. Portanto, ele era um homem versado nas Escrituras, ele era um homem experimentado nas Escrituras. E ele então pergunta para Jesus, e a pergunta dele para Jesus é: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? É uma boa pergunta. É uma pergunta que deveria estar também no nosso repertório. A gente também deveria perguntar sempre: o que eu faço? O que é necessário fazer? Quais são os caminhos? O que Deus espera de mim para que eu herde a vida eterna? Importante a gente observar, irmãos, porque quando nós pensamos com a nossa mente aqui do homem do século 21, a gente pensa essa ideia de vida eterna, e nós cristãos pensamos que essa pergunta diz respeito à vida após a morte. Ou seja, como se esse intérprete da lei, como se esse doutor da lei estivesse perguntando para Jesus: Senhor, o que eu faço aqui agora, nesse mundo, nessa vida debaixo do sol, para que quando eu morrer, eu herde a vida eterna? A gente tem essa interpretação, pelo menos essa expectativa que a gente tem, mas não era isso que estava aqui na tela desse mestre da lei. Para o rabino, para os mestres da lei de Israel, vida eterna não diz respeito à vida após a morte, mas à vida aqui e agora. A vida eterna para o judeu começa agora. Talvez a gente precisa ressincronizar a nossa perspectiva sobre o que é vida eterna. A vida eterna, irmãos, não é quando a gente morre e ela começa. A vida eterna já é agora. Nós já somos participantes, e Pedro vai ensinar isso, não é? O apóstolo Pedro, nas suas cartas, nós já somos participantes da vida eterna. Então, isso é uma coisa importante. Então, quando ele pergunta: mestre, o que eu faço para entrar nessa vida eterna? Ele quer dizer, como eu faço para viver agora refletindo essa vida eterna? Esse é
o ponto de preocupação com ele. Ele não está preocupado com a sua herança após a morte, ele está preocupado agora. E isso é bom também, irmãos, porque às vezes a gente fica com a vida tão desencarnada, né? Pensando e aguardando apenas a vida eterna, e a gente esquece que Deus espera que essa vida eterna se manifeste, que esse reino se manifeste aqui e agora. Não é isso que o Robson Cavalcante vai dizer? Ele vai dizer que a missão da igreja é manifestar aqui e agora, com a máxima densidade possível, o reino que se consumará ali e além. É verdade, o reino de Deus se consumará ali e além, mas ele precisa ser manifesto com a máxima densidade possível aqui e agora. Então é essa a pergunta: mestre, o que eu faço para que essa vida eterna se apodere de mim, para que eu seja um cidadão da eternidade agora? Aí Jesus vai dizer, você tem aí a lei, como você interpreta? Ele vai dizer, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, ame ao seu próximo como a você mesmo. Ele tinha uma teologia perfeita, redonda, uma interpretação sem retoques acerca da lei de Deus. Jesus vai falar, olha, você respondeu bem, parabéns. A sua escola bíblica dominical, você vê aqui nas aulas do Neuber, né? Neuber já dava aula naquela época. Aí, Neuber era professor lá, nessa época lá em Israel. Você tem até um jeito de errar. Aí, na EBD do Douglas é mais jovem, mas na EBD do Neuber, ele ganhou uma estrelinha. Respondeu bem, você é um bom aluno de escola bíblica dominical. Mas agora, você tem que fazer isso. Coloque isso em prática. Gente, aqui está uma coisa que a gente sempre fala domingo após domingo. A vida cristã é justamente isso, é vida, é prática, ela tem efeito agora na nossa maneira de viver. Aí esse mestre da lei, querendo assim, se esquivar, e essa resposta de Jesus pegou ele um pouco de surpresa, ele querendo se justificar, ele faz uma segunda pergunta para Jesus, ele diz, mas eu tenho que amar meu próximo como a mim mesmo, mas afinal de contas, quem é o meu próximo? Está aqui uma outra pergunta, irmãos, que nós precisamos também revisitar continuamente. Quem é o meu próximo? E aí, dentro desse contexto, e respondendo a essas duas perguntas, o que eu faço para herdar a vida eterna, e agora, quem é o meu próximo? Jesus conta essa preciosa parábola aqui do bom samaritano. E a parábola, ela é muito descritiva, ela é fácil da gente entender. Jesus vai dizer que um homem ele descia ali de Jerusalém para Jericó, e ele teve um azar de encontrar com certos elementos ali que não estavam bem intencionados com ele. Ele foi visto, então, por esses homens maus, por esses ladrões. E qual era a filosofia desses ladrões, irmãos? A filosofia dos ladrões era o seguinte: ele olhou para aquele homem desprotegido e pensou com ele, o que é desse homem é meu. Essa é a filosofia do ladrão. O ladrão olha para a pessoa e pensa assim, como eu posso fazer para me aproveitar dessa pessoa? Que lucro eu terei nesse encontro? Então, essa é a descarada filosofia do ladrão. Tudo que é dessa pessoa é meu. O ladrão pensa assim, e isso aconteceu. O texto vai dizer que eles deixaram esse homem seminu, se apoderaram desse homem, feriram, inclusive, esse homem, e o deixaram semi-morto à beira da estrada. E esse homem semi-morto, entregue à própria sorte, no caminho ainda foi visitado por outras pessoas que casualmente, Jesus vai dizer, que passavam por ali. O primeiro que passou por ali, o primeiro e o segundo homem que passou por ali, um era um levita
e o outro era um sacerdote, ou seja, eram homens religiosos. E se você for olhar aí na sua Bíblia, você vai ver uma coisa interessante, e esses pontos não podem ser deixados de lado nessa parábola. Jesus vai dizer que tanto o levita quanto o sacerdote, eles, ao passarem pelo caminho, eles viram aquele homem. Isso é importante, eles viram aquele homem. Mas ao verem aquele homem, eles passaram de largo. Ou seja, eles contornaram aquela situação. Era como se aquele homem fosse invisível. E aqui está a segunda filosofia, meus irmãos, que Jesus expõe de uma forma muito clara. A primeira filosofia, a filosofia do ladrão é: tudo que é seu é meu. Eu me relaciono com você de uma maneira muito utilitária. Se eu me aproximar de você, eu tenho que lucrar alguma coisa. Se a amizade não me produz benefícios, então eu deixo de lado. Mas essa filosofia aqui é uma filosofia da indiferença. Os religiosos olharam para aquele homem e não fizeram mal para aquele homem. Eles não acabaram de roubar o que tinha, porque ele estava seminu, poderia tirar o resto da roupa. Ele estava quase morto, poderiam matá-lo. Absolutamente eles não fizeram isso, mas eles foram indiferentes. Eles olharam para aquele homem, mas era como se aquele homem fosse invisível. E a filosofia desses religiosos era a seguinte: o que é meu, é meu. O que é seu, é seu. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Eu não me envolvo com a sua vida e você não se envolve com a minha. É o espírito da indiferença. E estava meditando nessa pregação, aí eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo. Eu já contei aqui na igreja. Quando eu cheguei para a igreja, eu estava ali andando ali no centro da cidade. Atualmente eu não faço mais isso, né? Mas tinha uma época que minha rotina permitia que eu andasse ali no centro da cidade, e eu estava ali descendo a rua São Paulo, perto do shopping Cidade, indo em direção ao Mercado Central. Para ser mais sincero, eu ia ao Mercado Central. Eu ia a pé, eu tinha deixado o carro lá na floresta, para depois buscar o Pedrinho, né? Mas eu falei, vou descer e vou ao Mercado Central, comprar algumas coisas, depois eu subo e tal. Antes eu tinha saúde e tinha perna, hoje, para ir na padaria, eu vou de carro. E aí eu estava descendo ali na rua São Paulo, e aí, eu tenho um outro dom, que eu sou um imã de questões difíceis e de problemas. Eu sei disso, é um dom que Deus me deu, que eu não pedi. Paulo fala, peça a Deus os melhores dons. Eu não pedi, mas Ele me deu esse dom, e esse dom deve ser bom. Eu vi uma menina do outro lado da rua, subindo a São Paulo, do outro lado da rua, e eu descendo a São Paulo, desse lado aqui, do lado do shopping Cidade. E eu vi que ela estava vindo e ela estava pedindo as coisas às pessoas, e ninguém estava dando. Eu falei, eu tenho certeza que essa menina vai atravessar a rua e vai vir direto em mim. Porque já era praxe. Talvez por isso eu parei de andar na rua. Né? Foi dito e feito, batata. Ela atravessou a rua, e ela veio na minha direção. E como eu desejei não enxergar aquela menina, porque eu estava querendo ter um momento de paz. Eu tinha acabado de pregar domingo de manhã à noite, e a Viviane sabe que na segunda-feira eu não quero conversar com ninguém, que eu estou esgotado, exaurido. Eu quero relaxar, eu quero ter o meu momento de caixa vazia, sabe? E aí, era o meu momento de solidão. Mas essa menina veio na minha direção, e ela parou assim, bem diante de mim, e falou assim, moço, eu estou com fome. Você não teria aí condição de me dar um prato de comida? Eu não gosto de dar dinheiro na rua, porque você não sabe o que a pessoa vai fazer. Eu falei, minha filha, você
você conhece algum lugar aqui que você gosta de comer? Aí ela falou, sim, eu sei. E ela sabia mesmo, viu? Exigente, inclusive. Aí eu subi com a rua, voltei, subi, virei a Tupis, e tinha um restaurante ali na Tupis. Aí eu falei, o que você quer comer, minha filha? Ela escolheu lá o prato, que ela queria comer um PF lá e tal. Deu até fome, eu não tinha almoçado ainda. Aí ela começou, esperei ela servir o prato veio, comecei a conversar com ela um pouquinho. Falei, minha filha, me apresentei, nos apresentamos, falamos nossos nomes. Eu falei, mas o que aconteceu? Você está na rua e tal? Você mora na rua? Ela, moro na rua há mais de 20 anos. Sou viciado em crack. Tenho um filho que, eu nem sei se ele está vivo, se está morto. A última vez que eu vi ele tinha 10 anos, mas tem mais de 10 anos que eu não vejo ele mais, não tenho notícias. E por morar na rua, eu estou em situação de vulnerabilidade. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui violentada, dormindo debaixo dos marquises, e muito sofrimento, e muita dor e tudo mais. E nós gastamos um tempo ali, ela comendo e a gente conversando, e ela contando as histórias dela. E aí no final foi muito interessante, porque ela falou comigo assim, você passa muito aqui pela rua São Paulo? Eu falei, eu costumo passar, eu passo, estou até revendo esse trajetório, eu costumo passar assim, passo bastante, por quê? Ela falou, por que eu nunca te vi por aqui? Por que eu nunca te encontrei? E na hora, irmãos, eu pensei justamente o contrário. Não falei com ela, mas eu pensei assim, minha filha, na verdade, não foi você que não me viu, mas é porque você não sabe, você é uma mulher invisível. Ninguém quer te ver. Quantas pessoas invisíveis a gente encontra por aí, né, irmãos? No sinal, não é assim? Nas esquinas, pessoas que estão caídas, que foram roubadas, que foram violentadas, que estão com a vida destruída, mas para nós, cristãos, levitas que tocam, sacerdotes que pregam, e para a gente não sofrer sozinho, crentes que ouvem o Evangelho domingo após domingo, para nós, essas pessoas são invisíveis. Note que a pergunta aqui é, o que farei para herdar a vida eterna? Mas a história não termina por aí. Jesus vai dizer acerca de um homem que era um samaritano. E o samaritano é uma pessoa impura, uma pessoa pecadora aos olhos do judeu. É um pária da sociedade. Esse homem passou. Se você acompanhar na sua Bíblia, vai ver claramente que esse samaritano que seguia o seu caminho, ele não passou ao largo desse homem. O texto diz que ele passou perto. Aqui está o espírito do que Jesus está dizendo. O que é o meu próximo? Próximo é a pessoa que está próxima de você. É a pessoa que você se aproxima dela. Ele não passou distante, mas ele fez questão de passar perto desse homem. E o texto vai dizer algo fantástico, porque o levita viu, o sacerdote viu, os ladrões viram esse homem, os ladrões espoliaram esse homem, o levita e o sacerdote foram indiferentes em relação a esse homem, mas o samaritano não, ele passou próximo, e o texto diz que ele viu esse homem. Mas ao ver esse homem, o texto continua dizendo, compadeceu-se dele. Compadeceu-se dele. Irmãos, existe uma diferença muito grande entre ver e enxergar. Ver, todos nós vemos.
vê a imagem que chega na nossa retina, que se forma na nossa mente. Mas enxergar é a imagem que cai no nosso coração. E quando nós enxergamos, meus irmãos, aquela pessoa que não é invisível para nós, mas quando nós enxergamos aquela pessoa, na face daquela pessoa, nós enxergamos a face do próprio Deus. Por isso Jesus vai dizer: tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, estava nu e vocês me vestiram. É aqui esse homem moribundo aqui da parábola do samaritano. Aí eles vão perguntar: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, e quando te vimos preso e fomos te visitar? Jesus vai dizer: quando vocês fizeram isso aos meus pequeninos, vocês fizeram a mim, vocês viram a minha face. Mais do que isso, irmãos, quando nós somos compassivos e quando nós enxergamos as pessoas, nós não apenas vemos nela a face de Deus, mas nós vemos nela a nossa própria face. Nós nos enxergamos ali. Nós nos enxergamos naquela miséria. Por que é compaixão? A compaixão é sentir junto. Ser compassivo não implica em você estar distante e amar as pessoas que estão lá na China, porque, meus irmãos, é muito fácil a gente amar as pessoas que estão lá na Índia, mas esse amor é desencarnado. O amor compassivo não. O amor compassivo, ele não ama as pessoas que estão do outro lado do planeta. O amor compassivo ama o seu próximo, esse que está do seu lado. Porque se nós não amamos as pessoas a quem nós vemos, eu posso dizer, parafraseando Jesus, como é que eu vou amar a pessoa que eu não vejo, que eu nem sei que existe, que está do outro lado do planeta? O amor tem CPF, o amor tem CEP, o amor tem certidão de nascimento, o amor tem identidade. É isso que Jesus está dizendo. E esse homem, quando ele viu, ele enxergou a necessidade dessa pessoa, porque ele fez questão de passar pelo caminho. A palavra do Senhor vai dizer que ele abriu seus tesouros, ele disponibilizou o seu animal, ele cuidou desse homem com seus remédios, ele levou esse homem para uma hospedaria, ele deu a esse homem dignidade, comida, teto, banho, e mais do que isso, ele ainda vai dizer: olha, o meu compromisso com você não termina nesse encontro fortuito. Mas o que você precisar, o que for necessário para que você se restabeleça, põe tudo na minha conta, porque quando eu voltar, eu não vou deixar nenhuma dívida que não seja paga. Irmãos, o bom samaritano aqui, evidentemente, é o próprio Jesus. E é bem verdade que esse homem caído à beira do caminho somos todos nós. Todos nós somos roubados. Todos nós, de alguma forma, fomos feridos por essa vida. Porque a vida maltrata a gente. A vida não seleciona. A vida maltrata. Todos nós desse mundo, já apanhamos dessa vida. Então todos nós já sangramos, todos nós já nos sentimos vazios, espoliados, roubados, abandonados, decepcionados, traídos, maltratados. É verdade, você não se sinta solitário, todos nós estamos no mesmo barco, mas a palavra de Deus diz que Jesus, Ele, na sua misericórdia e graça, desceu do esplendor da sua glória, se fez carne, como nós cantamos hoje de manhã, o Verbo se fez gente e habitou entre nós. Sabe o que Jesus fez? O bom samaritano, ele desceu da sua glória, ele entrou no nosso mundo e ele nos encontrou caído à beira do caminho.
Você se lembra quando Jesus encontrou você? À beira do caminho? Lembra mesmo? Lembra quando Jesus teve misericórdia de você? Você estava seminu, semi-morto, desesperançado, com a vida em frangalhos. E Jesus te encontrou e te visitou? Teve misericórdia da sua alma. Ele não apenas te viu, ele te enxergou, ele se compadeceu de você, ele se identificou com você, ele morreu por você para te dar vida. Você se lembra disso? Perdoou seus pecados, te deu dignidade, te deu moradia, te deu alimento, te curou. Curou as suas feridas, feridas que eram incuráveis, feridas de morte, ele nos curou com o seu bálsamo. Não é isso que Jesus fez conosco? Ele também nos deu um teto, não nos acolheu, não nos aqueceu, não nos fez dormir à noite, que às vezes a gente não consegue dormir à noite, né, irmãos? E depois, quando a gente é cristão, a gente esquece disso com tanta facilidade, não é assim? Depois que nós somos acolhidos e recebidos por Jesus, a gente esquece de onde nós saímos. Mas pare e reflita, onde você estaria se Jesus de Nazaré não tivesse te encontrado pelo caminho? A maioria de nós estaríamos mortos nesse exato momento. Mas Jesus nos encontrou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Esse amor de tal maneira nos alcançou. E qual a aplicação dessa parábola? A aplicação dessa parábola é: nós precisamos ser como Jesus. O convite de Jesus é: seja como eu sou. Amanhã é segunda-feira. Nós vamos encontrar muitas pessoas caídas pelo caminho, que foram roubados por essa vida. Talvez essa pessoa não esteja tão longe de você. Talvez esteja dentro da sua casa. Talvez faça parte da sua família. Talvez seja seu filho, sua esposa, seu marido, seu pai, a sua mãe. Talvez você vai encontrar essa pessoa lá no seu local de trabalho, seu chefe, seu colega, aquele mesmo que você, quando vê, passa de largo. Aquele que, quando você vê, você fala: esse camarada é um problema. Aquele que, quando você vê, você o discrimina, seja pela cor da pele, seja pela condição financeira, seja porque a pessoa, de fato, é chato. Mas o que Jesus está dizendo o que Jesus está nos convidando a fazer sejam misericordiosos, vejam a necessidade dessa pessoa. Se você, de fato, quer herdar o reino de Deus, se você quer herdar a vida eterna, você não pode passar de largo. Você precisa se colocar no caminho dessa pessoa, porque ele é o seu próximo. E você precisa enxergar nessa pessoa que você não gosta a própria face de Deus. Porque, irmãos, é possível nós amarmos pessoas que nós não gostamos. Gostar é uma coisa, amar é outra. Você pode não gostar da sua sogra. Não estou falando isso olhando para a Érica aqui não, viu? A Érica está com a sogra hoje aí. Mas você tem o dever de amar. Você pode não gostar do seu chefe, mas você tem o dever de amar. E é justamente isso que Deus nos chama, meus irmãos, nessa noite, para expressar com a máxima densidade possível o reino de Deus que virá. Jesus nos convida a irmos pelo caminho, a sairmos da nossa zona de conforto, a deixar de maratonar na Netflix, a deixar os nossos programinhas e os nossos mini-mundos tão confortáveis, tão convenientes, e sairmos pelo caminho com os olhos abertos, com os corações abertos de generosidade, para encontrar essas pessoas invisíveis. Porque deve doer não ser enxergado.
Que Deus nos dê a graça. Que Deus cure os nossos olhares. Que Deus encha o nosso coração de compaixão e de misericórdia, de graça. Para que a gente não espere que a pessoa venha até nós. Aquela menina teve que atravessar a rua. Mas Jesus nos ensina é que nós é que devemos atravessar a rua para ir ao encontro. A Jesus vai dizer, vai e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Aqui está a nossa tarefa para essa semana. Enquanto nós vamos, enquanto nós estamos no caminho, nós imitamos o nosso Mestre. Amém? Vamos orar? Mais uma vez te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. Ele é sempre tão vivo e tão atual. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que ela saia dessa tinta e desse papel. Que ela penetre na nossa mente. Que ela caia no nosso coração. Que ela cure os nossos olhos. Para que, Senhor, pela Tua misericórdia e graça e pelo poder do Teu Espírito, nós possamos ser como Tu és, esse bom samaritano, que assim como fomos encontrados, assim como fomos enxergados, possamos também, Senhor, encontrar e enxergar as pessoas pelo caminho. Dá-nos esse coração compassivo, Senhor, misericordioso. Transforma-nos para que possamos herdar a vida eterna. Em nome de Jesus, assim nós oramos. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, 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 amém. Que as nossas obras mostrem o mover da Tua mão. Como sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o Teu amor. Deixar isso lá embaixo com lá na cantina. Venha sobre nós Teu reino, faz brilhar em nós a Tua luz, que pode esconder uma casa sobre o monte. Venha sobre nós Teu reino, faz brilhar em nós a Tua luz, que pode esconder uma casa sobre o monte. Amém. Deus abençoe a sua semana. Nós vamos lá para a cantina agora e vamos ter mais um tempo de comunhão.